Olá, saudações, bem-vindos a mais um podcast Logos. É com muito gosto e com muito prazer que cá estamos a tentar contribuir de forma positiva para o conhecimento dos nossos seguidores, trazendo sempre áreas diferenciadas para que possamos então, de forma variada e plural, discutir assuntos que preocupam a sociedade e preocupam o mundo. Eu hoje tenho um convidado especial, já tive o prazer de o entrevistar uma vez. É uma figura que é muito conhecida por nós, angolanos. Teve um papel preponderante na altura da Covid-19, em que era presente habitual e frequente nos jornais e nos programas de debate relacionados com a Covid-19 na altura, não é? Estou a falar do Dr. Jeremias Agostinho, ele que se encontra fora de Angola, e tive o prazer de conseguir contactá-lo e ele muito amavelmente aceitou o meu convite. Doutor Jeremias, muito gosto. Esse é um prazer voltar a encontrá-lo, desta vez noutras latitudes, não é? A vida quis que fosse assim. Exato. Desapareceu dos ecrãs, ainda bem que está bem, está vivo. Também emigrou ou está cá de passagem? Bem, muito obrigado. Saudações a si, Erlander, e extensiva também a todos os telespectadores. Estou cá de passagem, estou a fazer a minha formação, a minha pós-graduação cá em Portugal. Estou a fazer o doutoramento no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. E então, de quando em vez, tenho de cá vir para primeiro fazer alguns estágios nos laboratórios que eles têm aqui, e também fazer os exames que são presenciais. Já estou cá há aproximadamente 2, 3 meses, estamos bem na reta final do estágio e também dos exames de fim de ano. E depois regresso, mas terei de voltar porque ainda não estou na fase de apresentação da tese, ainda vou levar mais algum tempo até apresentar a tese, né? E a tentação de cá ficar se houver um piscar de olho? É uma possibilidade ou é daqueles que acredita como eu que o país precisa mais de nós do que propriamente estamos fora de Angola? Bem, temos que lutar. A passagem por Portugal com certeza poderá ser um pouco mais frequente por causa mesmo de compromissos, às vezes que temos internacionais, mas temos que continuar em Angola. Temos ainda muitos problemas de saúde e naquilo que for possível, no que nos for permitido ajudar a resolver, então temos que ajudar a resolver. É claro que às vezes é sempre uma tentaçãozinha, né? A pessoa, tu olhas para o sistema de saúde, olhas para as propostas que muitas vezes apresentam e são bastante aliciantes, mas prontos, ainda assim, um pouco também por ser se calhar o país onde nascemos, onde vivemos. Eu nunca saí muitas vezes de Angola, das poucas vezes que saí foi mais para formações, para um passeio, e depois tive sempre de regressar. Nunca fiquei tanto tempo fora da mesa, então não tenho muito esta noção da realidade fora de Angola. Então estou sempre com o coração em Angola. Às vezes até estou ali no quarto onde eu estou a fazer os trabalhos que tenho de fazer e fico com a impressão que estou em Angola, que parece não sair. Claro. Em algum momento me esqueço e penso, vou rápido ao hospital, depois me lembro, não estou em Angola. Bem, a nossa saúde pública tem muitos desafios em Angola e agora tem uma base de comparação. Está cá e consegue perceber como é que funcionam as redes de saúde europeias ou portuguesas, se quisermos, que também têm grandes desafios, não é? Mas que diagnóstico é que faz atualmente da nossa saúde pública em Angola, tendo em conta os altos níveis dos surtos de cólera que vão surgindo em Angola e no continente africano? Exatamente. Não, nós temos uma saúde pública muito desafiante, muito mesmo. E de quando em vez, faz sempre bem ter contacto com realidades, com outras realidades, porque nos permite ter noção do que é que está anormal na nossa realidade e o que é que nós podemos tentar fazer para mudar. Então, nós estamos muito distantes. Nós ouvimos muitas vezes falar sobre os problemas a nível de saúde pública dos países aqui na Europa, mas ainda assim não tem comparação possível com o que nós vivemos.
E o que eu noto claramente é que aqui a nível da Europa preocupa-se muito com os determinantes, os chamados determinantes do processo saúde e doença, o que faz com que eles tenham uma medicina muito mais preventiva. E quando nós falamos em prevenir, em tomar medidas para que a pessoa não fique doente, estamos a falar do investimento que tem que se fazer em saúde pública, porque o papel da saúde pública é justamente esse, é garantir maior saúde para a maior parte da população, usando recursos locais e que são possíveis. Eu noto que é o que se faz muito aqui e o que nós não fazemos. Nós em Angola e um pouco em África temos muito investimento em medicina curativa. E isso só nos atrasa. Isso atrasa-nos a resolver. Só para as pessoas tentarem perceber. Veja, por exemplo, mesmo em Portugal, quando o Estado garante um subsídio eu esqueci-me agora como é que chama, mas acho que é de parentalidade, uma coisa assim, um subsídio mensal para aquela mãe que tem um filho menor, É um abono. Sim. um abono menor de 6 meses, é um investimento que o Estado está a fazer na melhoria da saúde daquela família. Mas é na saúde preventiva. Por quê? Porque nesta fase da vida é a fase em que a criança mais se desenvolve e que precisa de uma alimentação mais regrada e mais adequada para preparar o organismo para se preparar para se defender de futuras doenças e para preparar o intelecto da criança. Então, quando o Estado dá esse abono de família, ele está a investir na saúde. Está a ver? Por exemplo, há uma política em comum todas as crianças em idade escolar, 4, 5 anos, que seja numa instituição pública ou numa privada, eu achei isso fantástico. Mas a criança tem que ir à escola. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente tem que ir à escola. Se não haver vaga no setor público, ela tem que ir para o setor privado e o Estado comparticipa nos custos. Isto são medidas de prevenção da saúde, porque nós vamos ter uma criança, nesse caso, que não vai ter desnutrição. Não vai ter porque ele está na escola e na escola ele come. Se nós formos hoje para Angola, um estudo do Unicef feito em 2024, e eu tive a possibilidade de participar de alguns estudos porque muitos deles foram feitos em parceria com empresas internacionais. É uma empresa americana que eu prestei serviço, fomos até à província do Mochico, certo, fazer esse estudo. E o que nós identificamos? Que 6 em cada 10 crianças tinha desnutrição. 6 em cada 10. 6 em cada 10 crianças tinha desnutrição. Passavam fome. Estamos a falar que a criança passa fome. A criança não come. Tem uma altura que é inferior para a idade que ela apresenta. Tem 5 anos, mas parece que ainda está com 1 ano e meio. O peso também é inferior. O peso é inferior à idade. A criança tem 2 anos, mas parece que ainda tem meses. E nós encontramos essa realidade. O Unicef divulgou isso. Essa criança, até prova em contrário, está condenada. É uma criança que vai adoecer com muita facilidade e como antes dos seus 5 anos ela não está a ter uma alimentação condigna, regrada, o seu potencial intelectual é reduzido. Essa criança vai ser um peso para o Estado no futuro. Porque ela Mas estando num outro ambiente, depois não pode reajustar? não reajusta. Até os 5 anos ela não reajusta. Não reajusta. O principal período é que a mente da criança é um livro aberto. E os neurônios estão em desenvolvimento. Tudo que nós passamos para ela capta rápido. Então, quando ela perde essa fase, não recupera. E o que recupera não é suficiente. Doutor Jeremias, esses dados que apresento da Unicef, e nós já falamos em off da questão da responsabilidade dos hospitais ou dos centros de saúde ou de quem manda, não é? Esta responsabilidade não é acrescida porque esses dados não são divulgados, são sonegados, obviamente, e percebe-se porquê aqui, não é? Mas qual é a gravidade, o impacto que isto tem na vida real do cidadão? Não, isto tem um impacto muito grande. Isto tem um impacto enorme. E eu dizia que nós, de tanto que não prestamos atenção a esse aspecto, os anos vão correndo, mas os nossos problemas de saúde continuam para Sim, estamos sempre a discutir isso mesmo, não é? Os surtos de cólera há uma altura que são controlados, mas depois, 5 anos depois regressa novamente. Porque isto tem um impacto muito grande. Isso é saúde pública.
Isto é medicina preventiva. Olha, Erlan, eu fiz o meu mestrado em saúde pública em 2010. Mas em Angola nós não nos identificávamos como peritos em saúde pública. Porque o perito em saúde pública é visto como o indivíduo que só gasta os fundos do Estado. Por quê? Porque habitualmente a saúde pública ela é tão abandonada que os peritos em saúde pública não trabalham. Por quê? Porque não se faz uma medicina preventiva, é muito mais curativa. Então, mesmo nos grandes eventos médicos, o que acontecia com muita frequência é o indivíduo que é perito em saúde pública, ele não é tido. Quer dizer, você tem que ser técnico de saúde pública, mas tem que fazer outra coisa. Eu só tenho essa formação em saúde pública, mas sou pediatra. A pediatria já vale. Nos grandes eventos já falamos muito sobre pediatria. E isto por quê? Porque nunca se valorizou como deveria ser a questão da saúde pública. E começa pelo próprio Estado. Começa pelo Estado que não dá o valor devido à saúde pública. Por exemplo, a medicina preventiva. Hoje, da receita do Estado, que é incluída em programas, por exemplo, como o PIM e o PIP, que é o Programa de Investimento Público, Certo. e o PIM, que é o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, do bolo que das verbas que são alocadas para esses setores, 65% é utilizada para programas ligados à medicina curativa, ou seja, alocado para construção, apetrechamento de hospitais de nível secundário e de nível terciário. O nível secundário, para as pessoas perceberem, estamos a falar, por exemplo, do Hospital Geral de Luanda. Né? É um hospital de nível secundário. Ele depende do governo provincial. Certo. O nível terciário é tipo um Josina Machel, um Hospital Azancote de Menezes, um Cardeal do Alexandre de Nascimento. Esses são hospitais que, do ponto de vista da saúde pública, eles reduzem o risco da pessoa morrer ou o risco de ter complicações por causa da sua doença. Para as pessoas poderem perceber, a título de exemplo, vamos supor que alguém foi vítima de atropelamento, vai ter múltiplas fraturas do crânio. Ele vai a esses hospitais, por exemplo, um hospital de nível secundário, para ser tratado, ele vai ser tratado, depois vai ao nível terciário, onde ele vai recuperar, vai encontrar especialistas de alta complexidade que lhe vão fazer voltar a andar de novo como um ortopedista, um fisioterapeuta, voltar a andar de novo, voltar a ter a sua vida, a sua mobilidade normal. Mas depois temos o problema que causou o acidente de viação, que é um problema, não está ligado ao tratamento ou à melhoria, mas está ligado à prevenção. Se ele foi atropelado, tem que saber por que ele foi atropelado. O que teve envolvido? Foi da responsabilidade do motorista? O que é que esse motorista tem? Será que tem algum problema de visão? Será que esteve a conduzir sob efeito de álcool? Será que a sua viatura não estava em condições? Há problema no troço? Há problema no trajeto? A estrada é iluminada? A estrada é iluminada não, ou não? Esta parte está muito ligada à saúde pública porque o objetivo é prevenir com que isto ocorra. Da mesma forma como, por exemplo, a desnutrição nas nossas crianças. Nós temos que saber por que uma criança está emagrecida. Por que ela vai morrer de fome? Não tem alimentação suficiente. O que ela consome é um alimento errado, não é que devia consumir naquela idade. Os seus pais, como é que estão do ponto de vista social e econômico, né? Então, nós, saúde pública, entramos para esses aspectos. Mas os programas do Estado não olham para ali. Sim, mas o Estado está preocupado com o macro e esquece do micro. Esquece do micro. Porque isso está a dizer, nós temos grandes elefantes brancos. Exato. Temos agora de tudo que é de melhor de hospitais, não é? Com equipamentos de ponta, embora às vezes haja dificuldade em encontrarmos pessoal qualificado para usar esse tipo de material. Há uma clínica muito renomada de Angola, não vou aqui citar o nome, que já foi a clínica considerada com maior qualidade e número de equipamento de ponta. Sim. Mas a verdade é que não tínhamos pessoal qualificado para usar esses equipamentos. Não é? Sim. São essas incongruências em que nós às vezes incorremos, não é? Mas voltando à saúde pública, por que se preocupa tanto com o macro e não se olha para o micro? É isto que nós temos procurado saber de facto o que é que se passa, porque que nós seguimos até orientações internacionais.
E nós seguimos a nossa própria legislação. Olha, há uma lei, a Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde angolano, a Constituição da República de Angola e outros documentos conexos ligados à saúde, orientam que o Estado deve investir principalmente no chamado sistema primário, que é o sistema ligado à saúde pública, em detrimento do sistema terciário. Está escrito lá. Na nossa Constituição diz que o sistema primário de saúde é a base do sistema de saúde nacional. Mas depois, quando nós analisamos os investimentos, e eu gosto de fazer muita avaliação e muito estudo em relação a isso, nós notamos que é exatamente o contrário o que ocorre. Basta olhar para o GR. Basta olharmos para o próprio Orçamento Geral do Estado, mas veja que o Orçamento Geral do Estado é um documento que eu desvalorizo muito. Depois eu faço o estudo ao orçamento há mais de 15 anos e hoje eu desvalorizo muito o orçamento. Desvaloriza por quê, doutor Jeremias? Porque, pelo menos vou falar para o setor da saúde, o Orçamento Geral do Estado para o setor da saúde é um documento para o inglês ver e para os deputados aprovarem. Porque o que se planifica no orçamento nunca é executado. Nunca é executado. Então, não é um documento para se ter muito em conta. Mesmo sendo uma fatia magra, não é executado. Mesmo sendo uma fatia magra, ele não é executado. É claro que um orçamento é sempre uma previsão. Claro. Pode haver, por exemplo, situações que façam com que ele não seja executado nem. Mas nós temos no Ministério das Finanças, temos no Departamento de Estatística do Ministério da Saúde pessoal qualificado, treinado e que recebe dinheiro, e no caso do Ministério das Finanças recebe muito dinheiro para fazer essas previsões. Uma previsão nunca pode fazer com que a execução seja de 60%. Isso é uma falha. Se for para fazer previsões como essa, eu também posso fazer previsões. Mas nós temos peritos lá que estão lá para fazer previsões de custos, de gastos, que devem rondar pelo menos acima dos 90%. Para nós dizermos que foi uma previsão bem feita. Acima do 95% já estamos a falar de uma previsão de facto que vai de encontro. Mas agora, quando nós temos, por exemplo, um ano de 2023 que nós executamos 67% do orçamento para a saúde, quer dizer, não faz muito sentido. E não é porque houve uma catástrofe durante esse período, não. Depois, no Orçamento Geral do Estado, há uma parte do orçamento que se chama reserva orçamental. Do 100% que a saúde recebe, a reserva orçamental fica com 40% para situações de saúde pública emergentes. Mas mesmo naqueles anos em que nós não temos situações emergenciais, esse 40% não é utilizado pelo setor da saúde, é gasto, mas também onde é gasto, depois não conseguimos identificar no orçamento. E então tudo começa por aí. E depois há decisões que às vezes nos põem um pouco... Nos questionamos, mas o que é que se passa? Será que se faz avaliação econômica para os projetos ligados à saúde? Eu acredito que sim, porque nós temos departamentos no Ministério da Saúde que têm essa responsabilidade. E mesmo a nível do Ministério das Finanças também há departamentos com essa responsabilidade. Eu tive a possibilidade, como faço estudos, muitos estudos sobre o Orçamento Geral do Estado, sobre finanças, e fui convidado pelo professor Alves da Rocha para fazer parte do CEIC, que é o Centro de Estudo de Ciências Econômicas da Universidade Católica. Então vi que tinha necessidade de aprofundar um pouco mais e fiz uma pós-graduação na Universidade Nova de Lisboa em Economia da Saúde para fazer esses estudos. E justamente uma das funções de um economista ligado ao setor da saúde é fazer um processo que se chama de avaliação econômica. A avaliação econômica é fazer a avaliação do custo-benefício, por exemplo, do custo-efetividade, do custo-eficácia dos projetos ligados à saúde. E eu questiono se nós fazemos de facto, ou se faz e não se cumpre. Porque quando eu vou construir um hospital, por exemplo, de nível terciário, eu tenho que ter a certeza que, em primeiro lugar, esse hospital vai levar 2 anos a ser construído, então logo essa construção terminar, eu tenho que ter a certeza que eu tenho, primeiro,
profissionais de saúde para trabalharem nesse hospital. Claro. Ele vai precisar de quadros. O equipamento que eu vou colocar nesse hospital, tenho técnicos capacitados? Se não tenho, eu vou formar ao longo desses dois anos. 2 anos de construção. Mas nós vimos que acontece exatamente o contrário conosco. Como é que é possível que nesse momento nós temos hospitais terciários que foram recentemente inaugurados, principalmente em 2022, 2023 e também mesmo 2024, e estamos hoje estamos agora em maio de 2025, os hospitais já estão há quase 8 meses sem as suas ordens de saca serem liquidadas. Nem sequer certificados alguns. Não é? Os serviços que são prestados nem sequer estão certificados. Por quê? Porque não há dinheiro. Então, se a avaliação econômica consiste em saber justamente se o programa para a construção do hospital que eu faço, eu vou ter recursos para suportar aquele hospital, como é que se constrói e se chega a uma situação como essa? Complicado. Está a ver, Erlander? Então, depois, tudo isso tem influência porque este investimento é maioritariamente nestas instituições, nessas estruturas de nível terciário, e vamos inaugurar mais cerca de 10 até 2027, e já temos as recentemente inauguradas sem verbas. Ou seja, estão inoperantes, no caso. Por que nós estamos sempre a construir unidades desse tipo? Por que nós estamos sempre a construir? Depois eu vou lhe dar alguns dados. Por exemplo, estudos que nós fizemos, tanto no âmbito do SEC como feitos pela Ordem dos Enfermeiros também confirmaram isso. Vejam, as doenças que mais matam os angolanos são doenças ligadas a um deficiente saneamento básico que nós temos. Eu tenho um artigo que aguarda a publicação dos anos de 2018 e 2019. Eu fui no chamado, nós temos um boletim anual, desse boletim epidemiológico. Fui verificar nas doenças de notificação obrigatória, que são aquelas doenças que os hospitais, as unidades de saúde, têm que obrigatoriamente avisar a Direção Nacional de Saúde Pública: olha, aqui na minha província nós tivemos X casos dessa doença. Eu fui para aquele boletim e retirei as principais doenças, todas doenças, todas elas. Orlando, o que eu notei ao trabalhar esse artigo? Que em cada 100 pessoas, cada 100 que ficou doente naquele período, 85 tinham uma doença relacionada com o deficiente saneamento básico. 15 é que não tinham. Já vê, em cada 100. Nos 2 anos, foram 27 milhões de episódios. 27 milhões de episódios. 27 milhões de episódios. Quer dizer, 27 milhões que alguém foi ao hospital porque teve doente. Pode ser a mesma pessoa, que vai mais de uma vez. Mas foram 27 milhões de episódios em 2 anos. E desses 27 milhões, 24 milhões é que estavam ligados ao deficiente saneamento básico. O que é que essas pessoas tinham? Desses 24, 25 milhões que tinham doença relacionada ao saneamento básico, 70% era malária. 70%. Está a ver? Quer dizer que, mesmo também se formos para os dados hospitalares, dos hospitais, em cada 10 pessoas que procura pelos serviços de saúde, ou em cada 10 que interna, tem malária. Tem malária. Porque a malária todos os anos acomete cerca de 12 a 16 milhões de angolanos. O mosquito é um inseto que mais mata. É o inseto que mais mata. Mas como é que Cabo Verde conseguiu? Ainda bem, parabéns para Cabo Verde. Cabo Verde erradicou a malária. A malária é terrível, não é? Mas veja só, Orlando, eu ia te falando sobre esses dados que são importantes, porque isto depois é que define as políticas do Estado, que política é que o Estado deve tomar. Certo. Bem, você tem a malária. Logo a seguir, você tem a tuberculose. Tá vendo? Tem a tuberculose. Depois tem febre tifoide. Depois tem tétano. Tem diarreia, doenças diarreicas agudas. E não só. Entre este grosso de doenças.
E destes 25 milhões de angolanos que provavelmente nesse período acorreram ao hospital, nós tivemos 25 mil óbitos em 2 anos. 25 mil óbitos só por causa destas doenças. Destes 25 mil óbitos, 70% foram óbitos de malária. Porque a malária mata entre 12 a 13 mil pessoas todos os anos. É muita gente. Estamos a falar de números, parecem só números, não, mas são pessoas. Se nós virmos agora quantas pessoas morreram desde que começou a guerra na Ucrânia, não vamos chegar até esse número de mortos. Não. Então, veja isso. Agora, olhas para essas doenças todas e perguntas: os cidadãos que têm essas doenças, onde é que eles deveriam ser atendidos para resolverem este problema de saúde? Eles são o maior grosso, são quase 70%. Onde é que eles deveriam ser atendidos? Eles deveriam ser atendidos nos centros de saúde. Nos centros de saúde. Que, por exemplo, estamos a fazer a comparação, por exemplo, em Portugal, são muito valorizados os centros de saúde. É lá onde eles deviam ser atendidos e o seu problema de saúde deveria ser resolvido. Tem uma dor de cabeça, vai no centro de saúde. Está com febre, vai no centro de saúde. Faz exames, recebe a medicação e tudo, resolve. O indivíduo não é obrigado a ir às grandes unidades hospitalares. Não é obrigado a ir às grandes unidades hospitalares e nem deveria ir às grandes unidades hospitalares. Mas o que acontece é que muitos desses centros estão abandonados, não têm profissionais, não têm médicos, não têm medicamentos, Mas agora não têm material de laboratório. Como é que estas pessoas que sobrevivem, as que não morrem, têm a sorte de não morrer, como é que estas pessoas conseguem fazer essa gestão? Como é que conseguem sobreviver? Exatamente, com muita dificuldade. Porque esses centros de saúde, eles estão lá, de facto, funcionam com muitas debilidades, mas eles funcionam. Nos centros de saúde, por exemplo, de Luanda, são atendidas 500 pessoas por dia. 500 único centro de saúde, sim, 500 pessoas por dia. Os grandes hospitais podem atender até 150 pessoas por dia, mas os centros atendem 500 pessoas por dia. E muita gente, eles estão quase todos os dias, estão sempre cheios, com médicos e enfermeiros que estão lá, que dão consultas e fazem o possível. Por isso é que trabalhar no sistema de saúde em Angola é de facto um ato mesmo nobre e heroico, porque trabalha-se com poucas condições, fazendo o que é possível. E temos que saber que a nível de cobertura de saúde do nosso país, não em todo 100% da população que tem acesso aos serviços de saúde básicos. O nosso serviço de saúde só cobre 75%, segundo dados de 2024. Temos 25% que ainda não cobre, quer dizer que em cada 100 angolanos, nós temos 75 que têm acesso aos hospitais, aos centros, e depois temos 25 que não têm. Esses 25, eles recorrem habitualmente à medicina privada, à medicina tradicional, ou então aos países vizinhos para receberem tratamento. Então, ainda é um número muito grande. Agora, veja, se nós olharmos para as nossas doenças, por isso é que falava sobre a questão da avaliação econômica. Se nós olharmos para as nossas doenças são para ser tratadas nos centros de saúde. Nós não tínhamos necessidade de construir tantos grandes hospitais. Claro que eles são necessários, mas em termos de prioridade, a prioridade tinha de ser para estes centros. Está a ver? Onde essas pessoas deveriam ser atendidos e os seus problemas de saúde seriam resolvidos. Vou dar-te um exemplo, só para ter noção. Tu tens um hospital, por exemplo, como o Hospital Cardeal do Alexandre de Nascimento. É um hospital de nível terciário, muito bonito, com equipamentos de ponta também. Temos lá agora serviços de neurocirurgia, cirurgia cardíaca e não só. Vai dando resposta a alguns casos. Do ponto de vista político, eu sempre digo isso, eu não tenho porquê não. Do ponto de vista político, é bom inaugurar um hospital daquele. Faz bem. Do ponto de vista de saúde pública, as pessoas têm de entender quando nós criticamos isso, do ponto de vista de saúde pública não é prioritário. Porque a saúde pública ela vela pela maior parte da população, resolver problemas da maior parte. E um hospital daquele, por exemplo, custou 240 milhões de dólares e todos os anos precisa até 17 milhões
de dólares para poder continuar a prestar um serviço de qualidade. Veja, um centro único de saúde, e o hospital deve atender se calhar 50, 100 pessoas por dia. Um centro de saúde que atende 500 pessoas por dia, por exemplo, a sua construção pode estar orçada em 2 milhões de dólares. E anualmente pode precisar até 200 mil dólares para conseguir funcionar. A sua manutenção, sim. A sua manutenção. Então, 200 daquela zona mesmo, dali do Palanca, onde está o hospital, por exemplo, se colocasses centros de saúde com 240 milhões de dólares, tu terias 120 centros médicos lá. 120 centros médicos. Com 120 centros médicos para o território, para aquele território, iria hipoteticamente, é como se fosse cerca de 10 centros por quilômetro quadrado. Estamos a falar que cada população, para poder ter acesso ao centro, ele teria o centro praticamente na sua janela. Só precisaria olhar para fora e está ali o centro. E terias, por exemplo, vamos supor, com 120 centros, a atenderem 500 pessoas por dia, tem mais ou menos uma noção, claro, do número de população que viria o seu problema de saúde resolvido. Hoje em Angola, muitas vezes, quando os governantes dizem muitas vezes, a população, nós construímos hospitais, mas a população está sempre a reclamar. O que é que acontece? 85% da população vai aos centros de saúde e não encontra as condições. 15% vai aos grandes hospitais e encontra condições. Então, quando vimos qual é o grosso de população que foi abrangido, o que se nota com facilidade? Que 85% vão continuar a reclamar porque foram para um sítio que não tem condições. 15% não vão. Então, quando os governantes dizem a população reclama, é porque eles estão a ir, em grande maioria, para um sítio sem condições. Onde não há soluções. Onde não há soluções. Então, isto tudo depois joga para a situação de saúde da população. A situação da saúde da população. Isso joga, porque a situação de saúde, a saúde, para além de ser um custo, mas também é um investimento. Né? É um investimento. Porque nestes centros de saúde, no centro de saúde, presta-se muitos serviços. É ali onde deviam trabalhar os médicos de família. E por acaso a ministra Sílvia tem, nesse aspecto de formação de médicos de família, ela tem estado mesmo muito empenhada. Nós temos agora 120 colegas que estão no Brasil a concluir a sua formação, mas já tem outros formados. O número ainda é reduzido, mas esse é que tem que ser o caminho. Eu às vezes acho que ela sabe mesmo que o investimento tem que ser maioritariamente aí. Mas há muitos interesses. E se virmos agora, a maior parte dos hospitais que estão a ser construídos nos hospitais foram construídos em Luanda, foram construídos em Cabinda, que foram construídos no Kwanza Sul, no Kwanza Norte. Todos eles têm a mesma empresa em frente desses projetos. No Bié também, não? No Bié também. E até no Cunene. Todos eles têm a mesma empresa em frente desse projeto. Eu não vou entrar por aí, pois isso é para os políticos depois, mas é uma empresa que já tem estado envolvida em muitos... Mas essa empresa é que faz a gestão desses hospitais, é isso, não é? A empresa é que que ganhou praticamente, foi por ajustes de direito, que recebeu todos os ajustes para a construção dessas unidades de saúde. São adjudicações diretas. Mas não vale a pena dizer aqui, mas nós vamos usar a nossa imaginação. Sim, e conseguimos perceber qual é a empresa. Já se consegue perceber, não é? Doutor Jeremias, e a questão da maternidade? Qual é o nosso maior problema? Aliás, eu não quero fazer comparação com a Europa, mas pelo menos Portugal é um dos países onde a taxa de mortalidade, taxa de mortalidade a parturientas, quando era o bebê, é quase que nula, não é? Exatamente. No ano morrem 2, 3 crianças. Exatamente. Nós em Angola, infelizmente, é uma coisa que me preocupa muito e que custa muito, alguém que vai dar a vida a perder a vida. Exatamente. Ainda é grave a nossa situação em Angola? Sim. Falando em mortalidade materna e infantil, ainda é preocupante. É esse o termo. A mortalidade infantil reduziu.
mas ainda estamos longe dos objetivos da Agenda 2030. Ainda estamos longe. A agenda prevê mais ou menos cerca de 30 recém-nascidos mortos por cada 1000 nascidos vivos. Certo. Nós ainda temos uma taxa bastante elevada. Se eu não estiver agora enganado, ainda deve estar em cerca de 60 a 70. E a mortalidade materna é que não teve redução significativa. É 0,7% mais ou menos. Nós ainda temos uma taxa de mortalidade materna que está acima de 100. Eu penso que deve estar em torno de cerca de 100 a 104 mortes maternas. Se não for por 1000, é por cada 10.000 nascidos vivos. Agora esse indicador desapareceu um pouco, mas ainda morre-se muito. Morre-se muito. E, mais uma vez, veja só, Irlander, as causas que estão na base da morte, quer seja do bebê, como do bebê recém-nascido, como da sua mãe, também são causas preveníveis. Tudo ligado à saúde pública. Tudo ligado à saúde pública. São causas preveníveis. Porque hoje o que mata mais, por exemplo, uma mulher grávida durante o parto é a chamada hemorragia depois do parto. A hemorragia depois do parto, entre as causas da mulher ter esse sangramento, para as pessoas poderem perceber, a mulher vai dar à luz, depois de dar à luz vai perdendo muito sangue. E vai perdendo esse sangue muitas vezes sem parar, e então acaba por morrer. Essa hemorragia, as causas que estão por detrás dessa hemorragia que ela tem depois de dar à luz, são alguns problemas de saúde que podem ser identificados quando a mulher mensalmente, durante o período de gravidez, vai na consulta com a enfermeira, às vezes nem precisa ser com o médico, for com o médico melhor, o gineco-obstetra, ou mesmo com a enfermeira, especialista em obstetrícia, ginecologia e obstetrícia, ela chama-se enfermeira especialista em saúde materna e infantil, vai fazendo as consultas mensalmente, aí consegue-se detectar que ela tem este problema que lhe vai causar ter hemorragia depois do parto. Então, consegue-se prevenir e evitar. Depois temos as chamadas doenças hipertensivas específicas da gravidez. Quer dizer que a pressão arterial da mulher sobe durante a gravidez. Se ela for também às consultas pré-natais, nós conseguimos medir a pressão e saber se ela tem pressão alta ou baixa. Se tiver alta, faz já a medicação e quando chega o período do parto, ela não tem complicação. Está vendo? Então, entre outras causas. Infelizmente, aqui entra mais um aspecto que falávamos no princípio, do determinante social e econômico, que faz com que a mulher não tenha essa possibilidade de ser seguida mensalmente. Não é acompanhada, assim, Não é regularidade, acompanhada. sim. E onde é que iria ocorrer esse acompanhamento mensal? No centro de saúde. Mais uma vez chegamos no centro de saúde. Por que no centro de saúde? Onde tem a sala de consulta pré-natal, que está lá a enfermeira que lhe vai atender. O que acontece muitas vezes é que a enchente é tanta que essa mulher tem que perder o dia todo para poder fazer essa consulta. E a situação de pobreza que nós temos hoje no país, não podemos esquecer que na zona rural, nas zonas rurais, 80 em cada 100 famílias vivem em extrema pobreza. 80 em cada 100. Na zona urbana, nas cidades, esse número baixa para 40 em cada 100. Então as pessoas não têm dinheiro, as pessoas fazem um negócio hoje para conseguirem algum dinheiro para alimentar-se hoje. Se ela leva o dia todo no centro de saúde, ela hoje não vai ter com quem se alimentar. Então ela precisa de um processo rápido, mas ela perde o dia todo no centro, então ela não vai. Vai 1 ou 2 vezes durante os 9 meses de gravidez e não se consegue detectar. E às vezes nem conseguimos dar conta que ela já está prestes a chegar ao período de dar o parto. Ela espera o período de dor, quando tiver a sentir dor. Só que, e isto é o bonito, é o que os outros países fazem. Quando a mulher é seguida regularmente, a médica consegue fazer um exame que consegue dar conta se o coração do bebê
está a bater com toda a normalidade, e se ele está a alimentar-se bem, o bebê que alimenta-se bem, porque a mãe também alimenta-se, ele mexe. Às vezes nós vemos isso no hospital, às vezes você tem uma mulher grávida que vai ao hospital. O que você faz? Você ouve o bebê. Temos um estetoscópio todo próprio, que a gente põe no ouvidozinho. Nós ainda temos esse, né? Que ele põe no ouvido, põe lá na barriga. Os países, os mais desenvolvidos têm já um cardiotocógrafo, que é um aparelho que a médica põe aqui na barriguinha da mamãe e consegue ver se o bebê está bem. Às vezes o bebê não está a mexer, parece que faleceu. Você pergunta, mamãe, comeu alguma coisa desde manhã? Não, não comi. Aí pega uma bolacha, dá uma bolacha na mãe. 2 minutos depois da mãe comer a bolacha, o bebê começa a saltitar. O bebê estava com fome. O bebê estava com fome. Então, quanto mais tempo ele passa com fome, maior é o risco dele morrer. E como a mãe muitas vezes passa fome, ele pode ter maior risco de morrer. Então, nós temos ainda muitos problemas desses. Temos esses problemas sociais, como o desemprego, a pobreza, que interferem nas nossas taxas de mortalidade materna. De mortalidade materna e de mortalidade infantil. Porque eu, enquanto pediatra, na sala de nutrição, no hospital também a gente não precisa dizer, às vezes eu recebo uma criança com desnutrição, porque ela passa fome, entra no hospital, nós damos uns leites próprios doados por organismos internacionais que recuperam o estado nutricional da criança. A criança fica uma semana, nós damos aquele leite, é o chamado leite nutricional F100, F75, ou então umas papas nos pacotinhos assim, uma papa de amendoim mais outros componentes que nós chamamos de pamplinate, e aquelas papas e o leite recuperam o bebê. Em uma semana ele volta a ter um peso ideal. Tu dás alta, ele vai para casa. Uma semana depois voltou de novo, porque lá onde foi encontrou fome de novo. Então, isto aumenta as nossas taxas de mortalidade, tanto da mãe como do bebê. Depois temos o problema também ligado mesmo aos próprios profissionais e às instituições. Há mortes que ocorrem nos nossos hospitais que não deveriam ocorrer. Não deveriam ocorrer. Aquela situação que eu disse ao Orlander da mulher que está a ter hemorragia, que é a principal causa de morte da mulher durante o trabalho de parto no nosso país, ela pode ser identificada de uma forma simples. A mulher tem um parto. Primeiro, se ele põe aquele monitor, né, que vai dizendo os sinais vitais. E mesmo que o enfermeiro esteja a correr, a tratar outras coisas, ele consegue dar conta que a pressão arterial dessa mãe está a baixar, ela deve ter sangramento. Quando não tem isso, o que é que temos que fazer? Pelo menos a cada 10, 20 minutos, que a mãe está aí a repousar depois do parto, às vezes com o seu bebê no lado, a gente tem que ir lá e avaliar o pulso dela. Mas não conseguimos. Então, Jeremias, mesmo para terminar, temos pouco tempo, vamos celebrar este ano 50 anos de independência. O país está-se a organizar para vários eventos de grande dimensão, de grande vulto. Depois daquilo que falou aqui, da falta de postos médicos, fármacos, dificuldades inúmeras que nós temos, vamos ter uma seleção estrangeira, a seleção argentina, que vai para Angola fazer um ato desportivo, digamos assim, jogar com os nossos queridos Palancas Negras. Queria ouvir o seu comentário em relação a isso, depois do diagnóstico que apresentou aqui em termos de dificuldades que nós temos a todos os níveis do setor da saúde. Nós temos a questão das prioridades também bastante complexa, às vezes difícil de compreender. Não me parece. Eu acho que a própria celebração dos 50 anos de independência deveria ser mais contida em termos de gastos, para se definir devidamente as prioridades. E quando nós falamos de custos, por exemplo, como a seleção, eu não sei quanto é que está, mas já ouvi alguns comentadores falarem entre 5 a 8 milhões. Entre 5 a 8 milhões de dólares. Eu penso que há aqui um problema muito grave em termos de definição de prioridades. Olha, nós temos neste momento um surto no país, um surto de cólera, que em 3 meses ceifou a vida de 600 pessoas e infectou 19 mil pessoas.
É o maior surto de cólera dos últimos 30 anos que nós tivemos no país, superado apenas pelo surto de 1995. E no último mês de março, o surto atingiu o maior número de mortes e de casos, mais de metade das mortes por cólera e de casos de cólera a nível da África foram registrados só em Angola. Superamos até RDC, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue. E nós pensamos, como é que se pode, numa altura como essa, destinar custos para tão elevados para essas celebrações, quando até o orçamento para o surto da cólera nós temos dificuldades. O orçamento inicial foram de 3 mil milhões de kwanzas, 3 milhões de dólares, e depois passou para 15 milhões, mas esse valor ainda nem sequer foi disponibilizado para o Ministério da Saúde poder dar resposta ao surto por causa de dificuldades de tesouraria. Conforme eu dizia, isso são informações que foram até confirmadas pelas entidades locais, que neste momento nós temos prestadores de serviços a nível das unidades de saúde do país que não recebem a sua regulamentação desde outubro de 2024. Hospitais como, por exemplo, alguns hospitais na Huila, nem sequer medicamentos estão a conseguir comprar para os doentes que fazem hemodiálise. E nós temos alguns serviços de hemodiálise que estão a ter dificuldades em adquirir até equipamentos. E temos hospitais que equipamentos que deveriam ser utilizados e descartados têm que muitas vezes ser reciclados para voltar a ser utilizados, são esterilizados e não só para procedimentos às vezes complexos, porque os fornecedores cortaram o fornecimento de materiais. E nós estamos a ter estes custos extremamente elevados. Como é que isto caberia em algum dirigente? Fica difícil mesmo, fica difícil perceber. Eu às vezes digo que nós nos acostumamos à morte. Nós nos acostumamos tanto à morte, por consequência, não sei se é do período de escravatura, se é do período de conflito armado, que durou até 2022, mas estamos acostumados com a morte. Estamos tão acostumados que achamos normal que tenhamos, por exemplo, as mortes que temos em determinadas unidades de saúde. E eu já tive numa unidade de saúde, onde estava no serviço de urgências, no serviço de cuidados intensivos, que recebi, às 8 horas que eu entrei, recebi 24 doentes e no dia seguinte só entreguei 2 doentes. Aquilo causou-me um transtorno terrível. Mas há pessoas que parecem já acostumadas com essa morte, com esse sofrimento. Nós temos, Orlando, problemas sérios eu falei um pouco sobre isso, com os chamados determinantes do processo saúde e doença, que esse dinheiro seria muito interessante para investir-se nesses setores. Nós temos pessoas a comerem no lixo e a ficarem mais doentes e a abarrotarem os hospitais. Nós temos famílias desempregadas, sem dinheiro para comprarem alimentos e com isso alimentarem-se mal e a ficarem cada vez mais doentes. Temos crianças com desnutrição crônica. Eu vou dar até um exemplo mais difícil de acreditar. Em cada 10 doenças que causam mortes em crianças com menos de 5 anos, 8 são preveníveis por intermédio de vacinas. E nós nem sequer estamos a conseguir comprar estas vacinas para dar a estas crianças. Não precisamos ir longe, podemos até falar, por exemplo, da vacina da malária. Morrem 34 a 43 crianças por dia de malária. Em Angola? Sim. Por quê? Porque 60% das mortes por malária em Angola ocorrem em crianças com menos de 5 anos. E nós temos, todos os anos, entre 10 a 13 mil mortes por malária. Quando nós fazemos essa matemática, dá entre 34
varia dependendo do número, a 45, 46 mortes dia de crianças com menos de 5 anos por malária. Uma doença que já tem vacinas. E veja, a produção de vacinas contra a malária reduziu. Sabe reduziu por quê? Porque os países destinatários da vacina não têm recursos para comprar a vacina. Estão à espera de financiamento externo para comprar vacina. Esse dado é preocupante. Eu vou dizer, estamos bem na reta final, mas veja, esse dado é importante. Em cada 100 pessoas que morrem ou que adoecem de malária, 95 estão em África. 95. Sim. Em cada 100 pessoas que morrem de malária ou que adoecem, 95 estão em África. A produção da vacina da malária foi feita com o intuito de reduzir o peso dessa doença nos países africanos. Até porque para os países produtores, quer seja da vacina, como empresas alemãs, são a maioria europeias, quer seja a GSK, por exemplo, também europeia, entre outras, produziram pensando no mercado africano. O mercado africano está à espera de financiamento europeu para comprar a vacina. Está percebendo? Nós estamos à espera de financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, do Banco Mundial, da Organização Mundial da Saúde e outros parceiros internacionais, como a USAID, que agora o presidente Trump cortou, porque havia um programa do presidente norte-americano no combate à malária, que dava dinheiro para combater a malária. E os presidentes africanos criaram uma Liga dos Presidentes Africanos para o combate à malária. Estamos à espera desse financiamento para comprar a vacina que é produzida na Europa. Olha, a Europa estaria muito mais interessada em produzir medicamentos. Porque os medicamentos que usamos para combater a malária são de produção indiana e europeia. Algumas farmácias portuguesas, inclusive, também produzem o medicamento para a malária. Mas investiram na vacina. E veja onde é que os países africanos estão a levar o dinheiro que poderia ser utilizado para comprar a vacina. Então, o fabricante reduziu a produção porque não viu o mercado. Sim, a questão de procura, de oferta e procura, não é? E isto vai exatamente, as pessoas devem saber isso, é exatamente a mesma coisa que acontece com o HIV-Sida. Com o HIV-Sida. 70% dos casos de VIH estão na África. E o VIH até agora não tem vacina. Por quê? Porque o mercado, hoje na Europa e na América, não se morre de VIH. Porque há todo um conjunto de medicamentos que o indivíduo toma e vai viver até os 100 anos. Mas para nós lá, ainda é uma das principais causas de morte. No país, em Angola, com diagnóstico de VIH mais tuberculose, morre aproximadamente por ano 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. Tuberculose e VIH associado. Por quê? Porque a pessoa quando tem VIH, o risco de ter tuberculose é muito grande. E a tuberculose é a segunda causa de morte entre as doenças infecciosas. Só que sempre que você vê que alguém morreu de tuberculose, quando depois vai fazer outros exames, tem lá também o teste de VIH positivo, que vai baixar as defesas dele e a tuberculose aproveita. Está vendo? Cerca de 11. É muita gente. E são dados oficiais. Eu nunca digo dados que não são oficiais. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de uma vacina do VIH. O que é que a Orlândia vai ouvir muitas vezes dizer? Vai ouvir muitas vezes dizer que o vírus sofreu muitas mutações e com essas mutações é difícil fazer-se a vacina. Vou dar-lhe um exemplo. O vírus da Covid, o SARS-CoV-2. Quantas variantes ele foi sofrendo desde 2020 até agora? O que a Europa fazia? Surgia tivemos a variante original. Um ano depois, nem completou um ano, conseguiu-se a vacina e a Europa começou a vacinar. Surgiram outras variantes, foi surgindo a Omicron, a XB. O que é que eles faziam todos os anos? Surge uma variante, adequam outra vacina para aquela variante. Por que não se faz com o VIH? Se sofre uma mutação, adequa-se a vacina. É um investimento muito grande
para um mercado que não tem lucros. E a indústria farmacêutica é das indústrias mais lucrativas do mundo. Então, simplesmente não se investe na vacina, porque depois você vai investir numa vacina que o maior destinatário, lá onde se morre mais, o que vai acontecer? Vai pedir novamente financiamento Para adquirir a vacina. para adquirir a vacina. Veja só, esse aspecto é importante. Vou passar um pouquinho de tempo, esse aspecto é importante. Veja, o presidente Trump suspendeu o financiamento da USAID, que financiava até a distribuição de determinados medicamentos, chamamos de PrEP e POSP, em países como Moçambique, Angola, África do Sul. E vamos ter essa dificuldade. Então, o que é que nós, o dinheiro que temos, nós vamos receber menos dinheiro para a malária. Vamos receber menos dinheiro para a tuberculose, porque também a USAID financiava. E quando a USAID sai da OMS, então é exatamente isso que acontece. Nós, para este ano de 2025 e para o ano de 2026, vamos perder muito financiamento externo, que somos dependentes. Então, o pouco que nós temos que saber distribuir. Porque o que importa é a saúde e a educação. Isto é que garante o futuro do país. O resto é tudo diversão e são manobras de diversão. Porque nós temos problemas graves de saúde que precisam de dinheiro, que precisam de investimento. Temos problemas da educação que também precisam de dinheiro e precisam de investimento. E não podemos gastar tanto dinheiro na comemoração dos 25 anos, podemos fazer dos 50 anos, podemos fazer uma comemoração mais Modesta. mais modesta e responsável, e depois esses fundos usar para esses fins, para a saúde, porque sem saúde morrem mesmo pessoas. E no país, conforme eu dizia, morre-se muito. No nosso país de doenças, morre-se muito. Eu falei dos 2 anos que morreram 25 mil angolanos em 2 anos, só de doenças ligadas ao saneamento básico. E mesmo no saneamento básico nós temos que melhorar, porque hoje estamos a ver que, por exemplo, estamos com cólera. A cólera é uma doença de saneamento básico. É falta de água. O doutor Jeremias não tocou nesse aspecto, mas eu vou ter que tocar. Eu acho que o cerne da questão é mesmo a corrupção, porque a nossa elite política, obviamente, que não tem que conviver com estes males que a população vive, porque apanham um avião e conseguem tratar-se na Europa ou na África do Sul, na melhor das hipóteses, ou na Namíbia, não é? Mas a gestão e a administração que está a ser feita nesse sentido, as prioridades têm que ser seguramente invertidas. Com certeza. Com certeza. Hoje, infelizmente, a situação política, a situação social e econômica do país A saúde é um grande negócio. não permite evitar a corrupção no setor da saúde. Não permite. Por quê? Porque não nos dá bases para um escrutínio. Conforme eu dizia, eu estudava muito orçamento. E quando nós reparamos o nosso orçamento, mesmo para o setor da saúde, encontras muitos dados de unidades de saúde que já estão concluídas, mas que ainda são cabimentadas. A justificativa pode até, em alguns aspectos, ser colhida, como, por exemplo, o facto dela ter sido construída sem se concluir o pagamento ao prestador. Certo, ok. Mas é preciso que mesmo num orçamento e num encontro que eu tive onde estiveram membros do Ministério das Finanças, eu falei um pouco sobre isso, foi o UNICEF e o Ministério das Finanças que promoveram esse encontro, que é preciso no orçamento colocar segunda parcela de 3 da construção do Hospital X, para garantir transparência, para eu saber que esta é uma das parcelas apenas e que vão faltar outras, porque a forma como se desenha o orçamento não nos permite fazer esse escrutínio. Não temos acesso aos relatórios dos hospitais e nós sabemos que os grandes hospitais têm orçamentos milionários. Falei aqui do Cardeal que custou 240, tem o Azancote de Menezes que está 130, temos o CETEP em 120 Milhões de dólares, temos o Instituto Hematológico Pediátrico, 60 milhões de dólares. Os grandes hospitais, como envolvem milhões de dólares, é preciso que o escrutínio seja maior. E aí nós teríamos de ter acesso a toda esta informação. Mas, veja, eu falava da situação social e política. O próprio facto de nós termos uma imprensa
que não é livre como tal, a imprensa também não nos traz esses dados. Sonega. Sonega esses dados. Sonega dados de valores de construção de hospitais, dados de valores de aquisição de medicamentos. Sonega. Nós tivemos no hospital Américo, no hospital Josina Machel, uma notícia que o Novo Jornal passou, em como o TPA do serviço de consultas externas, onde as pessoas pagavam pelas consultas, era de um particular, não era da instituição. Depois dessa notícia, então o que se fez? Imediatamente trocou-se os terminais de pagamento automático. A ver? E isto aconteceu em 2 vezes consecutivas. Quer dizer, a própria ausência de liberdade de imprensa faz com que essa informação, que deve ser bem avaliada e deve ser denunciada, não chegue até a nós, não participemos do processo e não haja diminuição da corrupção a nível dos... Porque Não, e isso tem um outro aspecto, quer dizer, isso também faz com que os gestores desses hospitais, pessoal, equipas médicas e seja lá quem for, não sintam a responsabilidade de ter uma gestão equitativa, uma gestão dentro da sua deontologia, da ética, porque sabem que não serão responsabilizados, porque os mídias não vão passar essas informações. Este é o problema de nós não darmos liberdade de expressão. O gestor, o administrador do hospital, ele nem tem preocupação com isso. Porque toda a informação que seja negativa em relação à unidade de saúde, morreu alguém, se não se torna viral, desapareceu verbas, não se cumpriu com determinadas metas, não vão passar na comunicação social, porque o próprio jornalista também, ele próprio já sabe que não pode veicular aquilo. Então ele censura. E como a informação não chega até ao topo, não se sabe, fica-se com a impressão de que as coisas lá continuam a funcionar de forma mais correta, enquanto não é. E o resultado depois é que nós que temos poucos recursos, o pouco que temos, nós temos de saber gerir este pouco que temos. Temos que ser... Eu fiquei... Eu disse, Orlando, eu estou a fazer aqui também uma formação em administração hospitalar. E eu fiquei, de facto, boquiaberto com o rigor que há no investimento em saúde em Portugal. Não é possível, é demasiado rigor. Até a compra de vaselina ou compra de uma curita, está tudo no relatório. Tudo no relatório devidamente escrutinado. E nós não conseguimos fazer esse escrutínio. Como temos pouco dinheiro, o pouco que temos não vai chegar. E atenção que no futuro, pelo menos pelos cálculos que nós fazemos, com os cortes no financiamento internacional, vamos ter menos. Porque o nosso OGE, a parte para a saúde, entra o financiamento do governo norte-americano e da Organização Mundial da Saúde, do Banco Mundial, da Fundação Bill e Melinda Gates e outros parceiros, entram neste financiamento. Então vamos ter cortes. O resultado pode ser catastrófico. Então, vamos pensar, vale a pena nós comemorarmos os 50 anos de independência com seleções extras, com muitos custos, com dinheiros, com milhões de bandeiras, com milhões em equipas, com milhões em medalhas e depois não termos dinheiro para pagar os fornecedores e continuarmos a ter material nos nossos hospitais? E se alguém ficar doente da seleção da Argentina? E se alguém dos convidados internacionais ficar doente? Onde é que nós, com certeza, quer dizer, vai ter que se fazer uma ginástica muito grande. É claro que nós temos algumas unidades do setor privado que dão resposta a isso, mas nós temos sempre que... Isso vai mover muita logística. Vai mover muita logística. Estamos a falar de uma seleção que tem, se não todos os atletas milionários habituados ao tipo de tratamento, não é? Sim. Que vão ocupar muitas camas dos hospitais de ponta que temos no país. Exatamente. Então, quer dizer, é nisso que nós temos que ir, de facto, pensando se queremos mudar. E eu diria mesmo, para nós melhorarmos a saúde do cidadão, do angolano, temos que tirar da cabeça a ideia em como construir hospitais é igual a mais saúde.
temos que tirar isso. Porque construir grandes hospitais é ter grandes equipamentos, é ter custos com esses equipamentos, custos com especialistas para trabalharem nestes hospitais que nós não temos internamente, vamos ter que contratá-los. Nós queremos melhorar a saúde da população, o caminho é melhorar as condições sociais e econômicas das famílias. Uma família, do ponto de vista social e econômico, bem, tem um bom salário, tem um bom emprego, vai ter acesso a uma boa alimentação. Este não vai ficar doente com frequência, só vai aos centros para fazer consultas de rotina e vai poupar dinheiro ao Estado, que o Estado vai poder usar para voltar a investir mais na prevenção da saúde dele. Dr. Jeremias, foi um prazer, como sempre. Foi uma conversa muito, muito enriquecedora, com dados que nos deixam tristes e preocupados, naturalmente, não é? Oxalá os nossos dirigentes consigam agora começar a pensar em inverter as prioridades, não é? Exato. O futebol é muito importante e nós percebemos que o futebol é uma atividade que diverte milhões e que nos pode unir como nação, não é? Tem este lado também, mas é preciso percebermos que não se fazem omeletes sem ovos, não é? Exatamente. É tudo muito bom, um jogo dura 90 minutos, não é? E depois acaba, mas os nossos problemas que são crónicos, não é? Ficarão e nós é que temos que lidar com essas consequências. Foi um prazer muito grande, Dr. Jeremias, e espero então recebê-lo e falarmos de uma outra oportunidade. Muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme estar aqui e sempre que for convidado para falar sobre saúde, cá estaremos com certeza. Ok, muito obrigado. Obrigado. Bem, meus caros amigos, foi assim a conversa com o Dr. Jeremias. Nós falamos sobre vários assuntos. Ficou também aqui traçado o caminho que nós, angolanos, classe dirigente, sociedade civil, todos nós, devemos ponderar sobre aquilo que são as nossas prioridades, porque na verdade ninguém está impune, ninguém está imune, aliás, é essa expressão, as patologias, as doenças que infelizmente a nossa terra ainda tem, não é? Estão a malária, o mosquito, seja rico, seja pobre, não é? Por acaso é uma questão muito democrática nesse aspecto, não é? O mosquito não escolhe sangue bom, sangue azul, não é? Estamos todos vulneráveis a esse tipo de patologias. Portanto, o bom para um é o bom para todos. Bem, fica aqui o meu abraço e então até a próxima. Obrigado.